Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do ProArmas Rio de Janeiro. Quero fazer um agradecimento ao nosso público cada vez maior, mais engajado e que está entendendo a mensagem que está sendo passada, trazendo a verdade e a informação real sobre o mundo armamentista e sobre a liberdade do indivíduo no Brasil. Quero fazer inicialmente um agradecimento também ao nosso patrocinador, o Chopp do Rio. O Chopp que preza pela sua liberdade de escolha, sempre pelo melhor. Então, um brinde, inicialmente, antes de iniciarmos. Opa. Saúde. Saúde, meu amigo. Saúde. A nossa. A nossa. Saúde também a você, telespectador, que está assistindo o nosso canal. Conforme o Nini já disse, é uma pessoa que preza pela liberdade, preza por uma informação o mais correto possível com relação ao mundo armamentista, ao mundo dos CACs, ao esporte do tiro e a defesa da liberdade, né? Nosso convidado hoje, o Peter. Olá, pessoal. Muito bem-vindo, meu amigo. É uma grande honra estar com você aqui e temos certeza que hoje o programa será bastante esclarecedor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom bater papo. É uma pauta que eu realmente sou fascinado. É uma pauta muito cara a nós libertários. Sim. Eu diria até fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Em qualquer sociedade, diga-se de qualquer passagem. sociedade livre, né? A pauta armamentista está sempre com um destaque especial. É isso, Nini? É isso. E, principalmente, esse ano, estamos num ano que eu acho que é decisivo para o nosso país, né? Para aquilo que a gente quer de futuro do país, para aquilo que a gente acredita que seja o ideal, né? Que nós tenhamos nossas liberdades individuais garantidas e preservadas. A gente vai ter que decidir, né? Nós temos aí algumas opções. A maioria para um lado que eu considero um lado sombrio, e talvez apenas uma que realmente indica um caminho de luz e de possibilidade de nós mantermos essas nossas liberdades. Peter, então, assim, vamos iniciar, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né? E que você falasse um pouco da sua história e de como você chegou, né? Você tem um canal famosíssimo, você tem muitos seguidores, né? Tratando de uma pauta libertária, né? E que tem realmente atraído as pessoas pelo seu discurso muito coerente e que também muito verdadeiro, como eu considero que é o do ProArmas, né? Ou seja, as pessoas facilmente se identificam com o que você fala. Queria que você contasse um pouco do início disso tudo, como é que você chegou aos dias de hoje. Legal, bacana. Pois é, eu sou engenheiro por formação, eu sou advogado também, mas eu nunca exerci muito tempo por advocacia, sempre trabalhei com sistemas, com segurança de sistemas. Quando foi mais ou menos em 2014, 2015, eu tomei contato com o libertarianismo. Foi na época dos protestos contra Dilma, vocês devem estar lembrados, aquela questão toda, né? Enfim, e daí eu tomei contato com esse mundo libertário. Eu sempre fui um cara liberal na economia, né? Sempre acreditei em governo pequeno, em governo que interfere o mínimo possível na sociedade, coisa e tal. Mas daí, em 2014, 2015, eu comecei a tomar mais contato mais a fundo com isso e estudar com mais detalhe. E me descobri libertário. Falei, não, olha só, é isso que eu penso. É verdade, o governo não serve para nada no final das contas, só atrapalha a sociedade no final das contas. E daí eu comecei, em 2017, um canal no YouTube falando sobre alguns conceitos libertários, porque tem muita gente que acha que é impossível uma sociedade sem Estado, e na verdade existem algumas colocações sobre isso bem interessantes. Primeiro que você pode até ser libertário com um governo, você pode ver o libertarianismo como um objetivo final. Não necessariamente você vai chegar numa sociedade totalmente sem Estado, mas aquele é o objetivo final, é o ponto que você seguia, né? Mas enfim, eu achei interessante você fazer alguma coisa nessa área, falar um pouco sobre isso no YouTube. E aí comecei a fazer alguns vídeos sobre isso, né? E tive muito sucesso. O pessoal gostou muito dos vídeos. No início eu ainda tinha o meu trabalho paralelo, continuava trabalhando com consultoria. Eu dei aula durante muito tempo também na UFRJ, no NCE ali da UFRJ. E então eu dividia, fazia vídeos muito de vez em quando, coisa e tal, mas o canal foi crescendo. E quando chegou em 2019, eu tomei a decisão de meio que parar todas as outras atividades
e passar a focar exclusivamente no canal, né? E acabei dando uma certa sorte, porque como veio a pandemia logo em seguida, eu acho que eu ficaria complicado de ter projetos de qualquer forma. Enfim, mas o fato é que a partir daí os canais cresceram bastante. E os canais, para quem não conhece, é o Visão Libertária e o ANCAPS, os dois principais. E a gente continua fazendo isso, falando sobre libertarianismo, falando sobre liberdade, sobre temas caros à liberdade e à sociedade, né? Peter, eu agora não sabia que você era oriundo da UFRJ, mas da área técnica, né? Eu sou oriundo da área de humanas, então você imagina que eu não sofri de doutrinação dentro de uma faculdade federal, né? De direito. Mas mesmo na engenharia tinha muito professor doutrinador. Né? E é isso que eu acho mais interessante, né? Porque eu escutei muito isso, né? O governo, ele cuida, ele trata, ele te ampara. Mas você começa a observar e você vai envelhecendo e ganhando experiência de vida, e você começa a observar que não é um Estado pai, né, um governo pai, é um padrasto. E não aqui falando de padrastos e madrastas, porque temos famílias maravilhosas que são conduzidas por padrastos e madrastas. Mas é aquele no sentido pejorativo mesmo, pior possível, né? Ele nunca vai te dar aquilo que você realmente merece. Na verdade, ele vai querer te dar uma esmola ou uma coisa muito pequena que você vai ter que se contentar e agradecer. E vai ser subjugado por isso, né? E você fica ali realmente numa vala comum que a sociedade não avança. O que você pensa sobre isso? Pois é, você falou tudo. O Estado ele te vende essa ideia de um pai que vai cuidar da casa, de alguém que vai cuidar da sua vida, vai te ajudar e coisa e tal, mas na verdade não é nada disso. O Estado está ali para fazer o lado dele, né? Para eles, o pessoal que está no Estado ganhar mais dinheiro, ganhar mais prestígio e coisa e tal. Então, no final das contas, não tem como esse arranjo funcionar, na verdade. Se a sociedade, por si só, não trabalhar para atingir os seus objetivos, não correr atrás de fazer o que ela quer fazer, não vai ser o governo que vai resolver. O governo não resolve nada, o governo só atrapalha a sociedade. Ô Peter, vou fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Eu acredito que o que levou você a fazer o canal e, na verdade, no momento que você começou, você se situou muito bem no tempo, na questão lá que estavam tentando tirar a Dilma, aquela coisa toda. Naquele momento nós estávamos vindo de algumas, se não me engano, 2 ou mais dezenas de anos, né, sob, digamos assim, um ataque de um tipo de forma de governo que realmente sempre buscou o Estado grande, né? Então, na realidade, você ali tinha todas as ferramentas, todas as armas que era para você defender o seu ponto de vista. E tendo o exemplo de um Estado que atuava exatamente assim, o grande pai, ou seja, um Estado bem socialista, se não comunista mesmo, não vamos economizar palavras, né? Porque o Estado nunca fez riqueza, o Estado sempre, na realidade, ele se aproveita da riqueza gerada pela sua população através dos impostos. Então, o Estado, ele praticamente é um órgão que, na realidade, ele te impõe, né, um custo muito elevado para que você consiga tocar os seus negócios, aquela coisa toda, né? E aí você iniciou o seu trabalho. Mas a partir de 2019, você sentiu, né, digamos assim, nessa sanha do Estado querer ser o seu sócio majoritário em tudo, né? Você sentiu já pelo menos alguma diferença de como o Estado começa a lidar com você, ou então como o atual dirigente começa a ver isso de uma maneira diferente, a ponto de você, de repente, não ter mais tanto aquelas ferramentas que você tinha, a munição que te deram, né, daquele Estado, que sempre tentaram fazer com que a gente engolisse, né, mas nessa nova tendência que está sendo combatida justamente por esses que foram retirados, né, que foram postos de lado, que estão querendo voltar de qualquer maneira. Estão querendo voltar para impor um Estado ainda pior, porque você já viu aí candidato falando que o bom é a China, que a China determina, cumpre quem quer, cumpre aquele que tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é mais ou menos por aí que a gente está vendo as forças que estão se opondo. Nessa sopa aí, como é que os seus vídeos, como é que as suas ideias acabam tendo que se amoldar
para esse governo que pelo menos está tentando fazer diferente e não ser tão pesado, não impor tanto quanto os antigos governos? Pois é, quando eu comecei o canal, eu já comecei na época do Temer, né? Então a gente já tinha um ambiente, pelo menos não era o PT, Sim. Não era o socialismo básico que o pessoal quer, que só quer aumentar o Estado, aumentar imposto, esse tipo de coisa. Mas o Temer também não fez grandes coisas. Ele teve algumas conquistas ali, a questão da legislação trabalhista, né, da reforma trabalhista, algumas coisas, mas não avançou muito. E eu confesso para vocês que originalmente eu não gostava do Bolsonaro. Sim. Eu achava que o Bolsonaro tinha, embora ele tenha um discurso hoje muito de livre mercado e coisa e tal, se você olhar o passado do Bolsonaro, ele lutou contra a privatização. Então eu tinha um pé atrás com o Bolsonaro. Eu votei no primeiro turno em 2018 no Amoedo, voto que eu mais me arrependo na vida. Eu, às vezes, que tenho vontade de lavar minha mão com sabão, assim, o dedo que eu apertei para votar no Amoedo, mas enfim. Mas votei no Amoedo no primeiro turno, no segundo turno eu votei no Bolsonaro, mas assim, sem esperança. Eu achava que o Bolsonaro... ele está com esse discurso de que... liberal, de economia Foi liberal. quase um voto de protesto. Mas não, porque a alternativa era o Haddad, né? Pois é, não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Aliás, diga-se de passagem, é mais ou menos o que a gente tem hoje de novo. Exatamente. Mas, enfim, eu não tinha expectativas. E eu vou te dizer, o Bolsonaro me surpreendeu muito positivamente. O pessoal hoje até me fala, não, você é um libertário bolsonarista e coisa e tal, e eu discordo disso, porque eu critico o Bolsonaro quando ele faz coisa errada. Em 2019, no início do governo dele, eu critiquei um monte de coisa que ele tentou fazer e não fez, e não conseguiu avançar com as coisas. Mas a verdade é a seguinte, se você olhar o quanto que ele conseguiu avançar com o governo, mesmo com todo o aparato do Estado brigando contra ele o tempo todo, é impressionante. O governo foi muito longe. Sim. Essa privatização da Eletrobras é uma coisa... Olha quanta gente que tinha brigando contra isso, né? Quanta gente que não queria. Por quê? Porque você tem lá uma empresa, que é uma empresa muito boa, tem muita gente que trabalha lá, que é excelente profissional, coisa e tal, mas tem uma casta de indicados políticos, de pechada política ali, que tem em toda estatal isso, né? E, lógico... Não, é isso mesmo. Quer dizer, o problema da estatal é justamente esse. Não há um compromisso total com a eficiência, né? A verdade é que essas estatais são usadas realmente como cabide de empregos, né? E a gente sabe disso. Então, as estatais acabam virando viram empresas dos funcionários daquela estatal. Muito mais do que atender ao cliente final, que deveria ser o propósito de cada empresa. De existência da empresa. Exatamente. A empresa ela sempre visa o lucro, e para ter lucro ela precisa atender o cliente final dela da melhor forma. A estatal não está nem aí, ela se senta num monopólio, você não pode escolher outra empresa, então que diferença faz se ela atender bem, atender mal? Nessa esteira aí que você acabou de falar, né, realmente a Eletrobras foi privatizada e nós estamos esperando aí colher os frutos dessa privatização, né? A gente espera que entrem outras empresas para que haja concorrência na hora que for ser explorado os nichos de mercado para energia elétrica, e a gente está vendo agora um problema parecido e que está muito em voga com a Petrobras, né? A Petrobras aí, ela foi, a minha opinião, né? Eu acho que hoje a Petrobras ela está sofrendo com uma espécie de síndrome de Estocolmo. O que eu quero dizer com isso? Ela foi tão sacaneada, ela foi tão usada pela esquerda, pelo PT, que criou ali um dreno na Petrobras de recursos tão violento, e que para esse dreno funcionar, para eles conseguirem se locupletar dessa empresa, né, é óbvio que alguns funcionários de carreira, né, aderiram, digamos assim, à sacanagem, tá certo? E com toda a tentativa do governo de estancar isso, né, cortou-se a cabeça da cobra, mas continuou o corpo. E a gente está vendo que tem muito funcionário de carreira que perdeu aquela condição que tinha nos governos petistas de estar ocupando cargo de confiança e ter o seu salário praticamente dobrado, né? Então essas pessoas que hoje têm que se contentar a viver com o salário até bom da Petrobras, mesmo nas suas áreas mais sensíveis, como a área técnica e tal, né? Hoje eu estou vendo como se estivesse querendo minar a empresa para que essa outra administração volte.
Por quê? não tenho Essa dúvida. outra administração voltando, esses que estão lá dentro, minando, é por isso que eu digo que ela tem síndrome de Estocolmo. Ela se apaixonou pelo seu algoz, tá certo? E ela quer a volta desse algoz, em detrimento de todos nós. Porque aquela função da... Porque, veja bem, se a Petrobras não tivesse a hegemonia do mercado, se ela tivesse, não fosse única no nosso mercado, tivesse concorrência, né? Então, a Petrobras, você acha, na sua opinião, dentro dos conceitos do que você defende, que seria uma outra empresa importante para privatizar? Isso era uma das críticas que eu fazia ao Bolsonaro em 2019, porque em 2019 ele falava que não queria privatizar a Petrobras, que era cedo para isso. E eu acho que tem que privatizar a Petrobras. Tem que privatizar a Petrobras. Mais do que isso, tem que privatizar, tem que quebrar ela em várias empresas, porque hoje ela é muito grande. Mesmo que você venda ela para um grupo único, ela vai continuar sendo monopolista. Sim. Que outra empresa botaria o pé aqui no Brasil, começaria um refino aqui no Brasil, sabendo que vai concorrer com uma empresa que tem milhões de funcionários do país inteiro e coisa? Então não tem como concorrer. Então tem que quebrar a Petrobras em várias empresas diferentes para já fazer a competição e privatizar ela. É o que tem que ser feito, o mais rápido possível. Mas agora parece que o Bolsonaro se convenceu disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que no segundo mandato dele ele vai conseguir chegar lá também nisso daí. O Paulo Guedes já está falando em estudar, fazer justo como a Eletrobras, fazer algo similar a isso. Né? Eu acho que ele finalmente percebeu, ele realmente declarava isso, ele chegou a comentar que ele era um cara estatizador, né? E que o Paulo Guedes, quando chegou, é que mudou a cabeça dele. Exatamente. Então, assim, quer dizer, mas aí não, cara, a gente evolui, né? Não, lógico, exatamente. E mudar de opinião para uma opinião melhor ainda. Então, assim. É uma prova de caráter, inclusive, né? E me surpreendeu. Não, e declarar isso. Exatamente, E ele declarou, falou, externou isso e tornou público, enfim. Então, eu acho que por aí, realmente. Agora, outro ponto que você falou, não tenha dúvida que tem gente sabotando o governo lá dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E muitos funcionários de carreira, isso que é mais Muitos triste. funcionários de carreira. Agora, assim, de qualquer forma, em tese, o conselho e a administração deveria estar do lado do Bolsonaro. Para esse pessoal ter se voltado contra ele, é porque teve alguma jogada muito grande ali, alguém molhando a mão de alguém ali, que realmente a coisa foi... A pessoa desconfia disso, né? Eu desconfio. Não A gente não sabe, não não sabemos de nada, mas que dá essa impressão para quem está de fora, dá. Suscita esse tipo de dúvida, né? Realmente. Peter, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui e trazer a sardinha para o nosso lado, né? Já que a gente está falando aqui estamos no ProArmas. Você tem algum tipo de experiência com arma de fogo? Ou pretende ter? Como é que você encara essa questão do armamento civil? Olha só, eu sempre fui um apaixonado por armas. No Exército, eu entrei na QM 0945, que é mecânico de armamento leve. Então eu passei o meu tempo no Exército lá aprendendo a desmontar a arma, montar a arma, dar manutenção em arma. Sempre fui apaixonado por isso, gosto muito de dar tiro. Cheguei a dar tiro de .50 no Exército Brasileiro, não é para qualquer pessoa não, cara. É difícil, porque é caro aquele negócio. Caro. Mas a gente fez a manutenção de algumas .50 lá e tinha que testar para ver se estava... Enfim, sempre gostei muito de armas. Tive armas na casa... Meu pai tinha muitas armas no sítio dele, coisa e tal, e eu tive armas até 2004. Eu tinha um sítio lá em Minas e tinha 2 armas lá, eu adorava atirar também, mas aí acabou que na separação as armas ficaram para minha ex-esposa e eu aqui no Rio, morando em apartamento, em condomínio, eu acabei não sentindo necessidade de ter eu pessoalmente armas. Mas é lógico, a ideia do libertarianismo com armamento é perfeita. A gente tem 100% de alinhamento nisso. Isso é muito normal, Peter, porque o que acontece, né? Uma das ideias da metrópole, da grande cidade é essa. É propiciar ao indivíduo a segurança, né? A educação, elementos que possam dar uma tranquilidade para que ele foque em outras coisas, o trabalho, enfim. No interior do país a gente vê uma outra cultura. Quem tem sítio no Brasil não tem como não ter. E uma outra visão sobre o armamento, né? Então, até é engraçado, porque né, a época ali do referendo, 2003, né, você falou de 2004, e até esse período, o relacionamento do brasileiro com a arma de fogo era muito diferente. O acesso era muito mais fácil, muito mais simples. A gente não vivia um bang-bang, né, uma coisa desenfreada. Nunca viveu, né? diga-se de passagem. Teve pelo menos uma das armas que eu comprei já foi sob o estatuto. Porque lembra, eles lançaram o estatuto,
Aí o referendo foi depois, Foi alguns depois, anos depois. isso, para chancelar depois Pra uma chancelar, questão que de é venda ou proibir não de totalmente a a venda de venda, arma né? de fogo. Foi criado o Sinarme, inclusive, pelo Fernando Henrique, né? Já Exatamente. bem antes disso. Exatamente. Mas você sentiu essa transição? Como é que você enxergou isso depois? Pois é, não, a primeira que eu comprei muito facilmente. Eu fui numa loja que tinha ali em Niterói, eu morava em Niterói na época, e fui na loja, quero comprar uma arma, e preenchi a papelada ali, ele falou que tinha que fazer o curso de tiro, não sei o que lá, fiz alguns requisitos simples, tirar o nada consta da polícia, coisa simples, rapidinho eu estava com ela. A segunda eu já tive que fazer protocolo, tirar protocolo com psicólogo, um negócio desse. Enfim, já foi um pouco mais complicado a segunda. Eu imagino que agora está mais complicado ainda, né? Não sei como é que está a situação hoje para tirar. Você consegue enxergar que houve uma mudança, por exemplo, desse período agora para o período do Bolsonaro, por exemplo? Olha, pelo que me falaram, está muito mais fácil agora, tá? Mas como eu falei, eu pelo menos por hora, eu não tentei tirar a nova arma, comprar novas armas. Porque o que acontece, né? A gente, na verdade, foi tendo um desrespeito ao que foi votado. Né? A grande verdade é essa. Isso eu né? percebi. Ao longo do governo Lula, eles foram criando dificuldades, né, no processo de compra de armas. E isso veio se arrastando, né? Questões de demonização da arma de fogo, querer atrelar a arma de fogo ao aumento de violência, né? Institutos e ONGs trabalhando com... trabalharam para criar com narrativas informações contra, né? e narrativas que não batem com a realidade, que na verdade hoje a gente consegue enxergar. Né? A gente teve um aumento exponencial na venda e no acesso do cidadão a armas de fogo, ainda com uma legislação que não é a ideal. Né? A gente está longe disso. Mas houve sim um aumento, né? As pessoas realmente voltaram a enxergar a arma de fogo como um instrumento, uma ferramenta para a defesa da vida, o que ela é de fato. Óbvio que qualquer ferramenta pode ser utilizada da forma correta ou de uma forma errada. Isso é ponto. Né? Mas o que a gente está enxergando na realidade, ou pelo menos entendendo, é que aquela correlação, né, do aumento das armas de fogo na mão da população civil, ela não significa, né, um aumento da criminalidade ou de violência. Si. Ao contrário, né? A impressão que dá é justamente o contrário, que você tem uma sociedade mais organizada, que as pessoas... Você vê a questão de invasão de terra, o quanto diminuiu no governo Bolsonaro. Na realidade, não é nem uma impressão, na realidade é a constatação. Exatamente. A gente está em cima de fatos reais, né? Porque a questão de impressão é uma coisa muito engraçada. Às vezes você tem a impressão... a mesma coisa que você fala de segurança. Eu queria fazer uma pergunta para o Peter aqui, falando sobre isso. Então, Peter, essa questão nos dá mais um elemento, porque é o seguinte, né? Como eu estava falando da cidade, né? Se vende essa impressão de que o Estado vai te garantir esses elementos essenciais, né? E que a gente escuta desde criança, né? Saúde, educação e segurança, né? Só que a gente está vendo, e a gente sabe pela nossa experiência, que a segurança ela é muito individualizada. Como é que você, na sua residência, se você, por exemplo, mora numa casa ou mesmo num apartamento, se você sofre qualquer tipo de tentativa de violência, de invasão, de assalto, você acha que você discando 190, a polícia realmente vai estar lá para te defender da forma mais eficiente? Não, de fato não. É o que eu falo. A minha tranquilidade vem do fato de eu morar num prédio que tem uma equipe de segurança muito grande, que tem um pessoal contratado com arma até pesada, justamente para dar essa tranquilidade para o pessoal. Cara, ligar para a polícia não resolve muita coisa. E, aliás, é o que eu falo sempre para o pessoal, né? Eu critico muito o Estado, porque essa promessa do Estado de te dar segurança. O Estado não te dá segurança nenhuma. Experimenta um dia que te roubarem o seu carro, roubarem o celular, vai lá na delegacia para você ver como é que funciona. O pessoal que é leigo, que nunca participou disso, acha que o pessoal os guardas vão sair correndo atrás do bandido. Não, vão preencher a ficha ali, botar no negócio ali, acabou. Pô. É isso aí. O Estado não te promete nada em termos de segurança no final das contas. Se você não correr atrás, se você não fizer um seguro do seu celular, um seguro do seu carro e coisa e tal, você está na água, você não tem segurança nenhuma. E, da mesma forma, a segurança pessoal. Se você não tiver uma empresa para segurança ou você próprio ter armas para fazer a sua segurança, meu amigo, não conte com o Estado. Ao contrário, o Estado é capaz de usar muito mais o aparato de polícia contra você do que a seu favor. De um modo geral, a gente vê isso, sim. Então, eu acho que a lição disso tudo é principalmente o seguinte, né, Pedro? Não abra mão da sua prerrogativa de se defender. Com certeza. Isso é crucial. É o que eu falo.
numa visão libertária da sociedade, é fundamental as pessoas terem armas, terem capacidade de autodefesa, né? É lógico, você não precisa você usar a arma. Você pode contratar uma empresa de segurança, pode contratar alguém para fazer segurança para você. O que você não pode contar é com um Estado, com uma entidade que não ganha nada, não perde nada com isso. Exatamente. Cai muito dentro do que o PACA defende, né? Que a arma de fogo ela não é para o profissional, ela é para o habilitado, seja uma empresa ou seja você mesmo, desde que qualificado a usar arma de fogo. Não é qualquer pessoa, né? Tu não fala dos preços, tanto do processo legal para você comprar arma de fogo, quanto da própria arma de fogo, né? Então, eu não acho errado determinadas exigências, como a de fazer um exame psicológico, fazer um teste de habilidade mínima que seja para você fazer a aquisição, né? Lógico. E com conhecimento mínimo daquilo que você está adquirindo. Idade Afinal de contas, se você quer levar para casa né? uma solução, não quer levar um problema. Idade mínima a gente ainda tem a idade mínima, a gente tem alguns combates. Eu sou ali. Porque 25 anos. 25 anos. E você. Olha, a gente está no Brasil, Peter. Então, com 16 anos, você vai escolher o cara que vai governar o seu país. Mas você não para tem. Comprar uma arma de fogo. E o aí não pode. Isso. Imagina os casais que vão se formar com idade inferior a essa. Então, por exemplo, um jovem de 20 anos, 21 anos, 19 anos, né? Às vezes tem condição e ele arrumou uma pessoa na qual ele quer constituir uma família, ou às vezes, inclusive, até com uma idade nessa nova, já tem, inclusive, filhos, né? E a pessoa quer ter a sua independência, quer morar na sua casa, não quer ficar na casa de pai ou de sogro. Imagina, essa pessoa que está constituindo família, ela não pode ter uma arma para se defender. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu concordo, 25 anos é muito tarde, deveria ser menor. Eu falei a questão da idade, porque eu tive recentemente uma discussão com o Paulo Cogos, não sei se vocês conhecem. Conheço. Lá de São Paulo, libertário também é a favor de armas e coisa e tal. E ele tinha uma proposta de armar crianças em escolas. E eu fiquei meio assim com esse negócio justamente porque eu temo questão de acidente, coisa e tal. Então porque a gente fala até o seguinte, a gente tem, assim, eu vou falar a minha opinião na verdade, tá? Vocês fiquem à vontade para discordar. Mas se a gente hoje briga por uma questão até que foi muito criticada, né? De uma defesa até do próprio Bolsonaro, da questão do kit gay. Porque, cara, assim, eu não tenho problema nenhum com a questão de sexualidade. Eu só acho que a criança, ela tem o tempo dela. É verdade. Ela não pode ser bombardeada ali, naquela tenra idade, 5, 6, 7, 8 anos, quando com esse tipo confusa, de informação. Isso não coisas. agrega nada, pelo contrário, isso confunde. Eu acho que talvez a gente possa fazer um paralelo com a questão da arma de fogo, até pelo desenvolvimento de algumas habilidades, né? De uma forma tão ampla assim. Então, assim, é um tema ainda que eu não tenho uma opinião totalmente formada, mas eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa. Não, pois é, eu acho isso é um problema também, é uma discussão que é muito pertinente. Lá nos Estados Unidos está sendo essa discussão, está influenciando diretamente as eleições lá. Aqui no Brasil o pessoal nem trouxe isso ainda. Mas lá eles já estão com essa história de garoto de 5 anos que está fazendo transição, que está tomando isso. bloqueio de hormônio. Gente, uma criança na cidade não tem capacidade de tomar a decisão. Exatamente. É claro que ou é a mãe ou é o pai projetando alguma coisa na criança e vai prejudicar a vida da criança, porque ainda tem uma coisa que eles falam lá sobre a questão do bloqueador de puberdade, né? Que fala que quando a criança está confusa, ela toma um bloqueador de puberdade, que ela não vai ter a puberdade, e mais adiante ela pode decidir. E que isso não teria problema. Mas é lógico que tem problema, é lógico que isso gera um monte de problema. Não Meu tem Deus, esse o negócio. mundo está louco, né, meu amigo? Você acaba interferindo até numa questão biológica natural. E sabe qual que é o problema? Porque garotos na puberdade, garotas, né? A criança passa por um período confuso ali, ela passa por um período que ela quer se colocar no mundo, ela está vendo o mundo e ela não sabe como se encaixar direito. Você imagina? Então ela pode realmente acabar achando que está indo para um lado, quando na verdade era só uma confusão da idade. Imagina né? o doutor Enéas Carneiro testemunhando isso hoje. Ele já tinha infartado. Entendeu? Isso me remete a outra questão muito, muito recente, que está ainda muito em discussão, que é o homeschooling. Exatamente. Isso é uma coisa é outra pauta libertária que conseguiu avançar no governo Bolsonaro também. Sim. E nem se falava nisso, né, Peter? Não, nem se falava nisso. E se você falar com o pessoal da esquerda, te confesso que para mim foi um conhecimento recente. Eu tomei contato com isso através até do movimento conservador, aqui no Rio de Janeiro. E no momento que eu tomei contato, eu falei, cara, não, isso aí realmente é muito bom, isso é fantástico, né? Exatamente. Até porque eu acho que esse nosso sistema de educação atual ele é muito novo também, né? O pessoal fala como se fosse uma coisa muito testada e consolidada, mas é uma experiência. É uma também, experiência. Né?
Não, homeschooling é uma coisa que tem tudo para dar certo. Agora a questão está parada no Senado, né? Vamos ver se o Pacheco tira a bunda da cadeira dele lá e vota esse troço, porque realmente nos Estados Unidos isso tem uma força enorme, está aumentando ano a ano a quantidade de famílias que fazem homeschooling. Porque, veja, o homeschooling, na verdade, quando você tira a exigência da criança estar numa escola formal, você abre várias possibilidades. Você abre a possibilidade daquela cidade, de uma vilarejo no meio do nada, contratar um professor e educar a criança ali. Não precisa ser também uma coisa, você educar a criança em casa, né? Você tem uma série de possibilidades nisso daí, e que pode ser muito positivo até para levar a educação em rincões no Brasil, que a gente fica muito na visão aqui do Rio de Janeiro, que qual escola que eu vou botar meu filho, mas dependendo do lugar que você está no Eu vou dar um exemplo para você. Brasil, eu não né? sei aí que, por exemplo, tem algumas escolas, o pessoal que tem alguma condição, né, quando o filho ele vai realmente se alfabetizar, estudar, todo mundo se esforça para botar em alguma escola da rede particular, tá? Das escolas da rede particular, existe um grupo de escolas que são reconhecidamente escolas que, quando a criança termina ali o que seria o antigo segundo grau e vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, normalmente elas são mais bem preparadas e tal. De um modo geral acontece isso, né? Então há realmente uma corrida, né, de alguns pais mais conscientes que se esforçam em poder dar essa oportunidade para o filho, para que ele, quando chegue numa determinada idade, ele tenha mais chances de ter um curso superior numa instituição que, teoricamente, vá dar a ele um conhecimento maior. Muito bem. Existem escolas, por exemplo, teve uma escola aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro que, da noite para o dia, começou a usar pronome neutro. Todas essas merdas, né, que você escuta, desculpa aí o termo, mas eu fico realmente impressionado. Se eu sou pai de uma criança que está nessa escola e eu ouço isso, imediatamente eu retiro a criança do colégio. Então, muito, digamos assim, dessa folga desses institutos, eu atribuo também a um pouco de isenção dos pais, né? Tem pai que, eu botei num bom colégio, então não vou cobrar. Deixa pra lá e eu não acredito vai. 100%. Eu acho que isso cai naquilo que eu estava falando. As pessoas nas cidades hoje acreditam piamente que elas podem delegar tudo ao Estado, e aí até sendo uma escola particular, né? Mas você terceirizar, por exemplo, a educação dos seus filhos. Não, isso é um erro certamente. Você tem que prestar atenção nisso. Na sua concepção filosófica, isso é uma coisa que os pais ficam em cima, né? Exatamente. Veja, eu acho que a escola ela tem o direito de oferecer o currículo que ela quiser. Se ela quisesse, olha, nós somos uma escola para LGBT. Principalmente escolas privadas, né? Ok. Se a pessoa quiser botar a criança lá, uma opção, ok. Concordo. Agora, é importante isso ficar claro, né? E a pessoa ter os pais prestarem atenção nesse tipo de coisa. Perfeito. Porque realmente faz toda a diferença no final das contas, né? Sim. Você ter uma educação focada em português, matemática, em atividades técnicas, é o que todo pai quer, né? Todo mundo quer isso, né? Mas já vem acontecendo, até na escola pública, inclusive, a inclusão de outras matérias que não necessariamente são de interesse, por exemplo, sociologia, filosofia. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso na escola. Eu estudei muito por alto. Moral e cívica também. Não, sociologia é o contrário de moral e cívica. Eu tive contato com essas matérias na faculdade de Direito. Sociologia jurídica. Isso, é muita esquerdação aquilo ali. É impressionante o negócio, realmente. E, enfim, eu sinceramente, se eu pudesse optar por não ter esse tipo de matéria, eu preferia que não tivesse. Na escola do meu filho, a pauta do meu filho de 10 anos, filosofia. Hoje é obrigatório. É obrigatório? É obrigatório pelo governo. Tem que ter na pauta filosofia, sociologia, não sei mais. Pois isso é complicado. Eu vou falar de uma coisa, hein? Curso de formação de policial civil. Para você ter uma ideia. Academia de Polícia Civil. Tá? Matéria de armamento e tiro. 5 dias. E uma carga horária equivalente a 5 dias. Aí você vai ver 2 matérias que incluíram homofobia e direitos humanos.
todas as duas matérias têm mais do que o dobro da carga horária do que armamento e tiro, ou uma outra matéria muito importante para a formação policial, que é a abordagem policial. Então, você imagina, numa academia de polícia, olha como é que conseguiram infiltrar esse pensamento até numa academia de polícia. Aí hoje você tem policiais antifascistas. Policiais que vão para a marcha da maconha. Aí você imagina como é que a coisa está podre. Como é que a coisa está mal influenciada. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Porque do ponto de vista libertário, a questão das drogas também a gente vê de uma forma diferente. Sim. O que é a visão libertária da coisa? Desde que a pessoa não agrida a propriedade privada de ninguém, o que ela faz com o corpo dela é problema dela. Se ela está assim, é mais ou menos como você vê a questão do homossexualismo. Se a pessoa está casada com outra pessoa e direito dela, que está na vida, na cabeça dela. Isso aí sim, mas a minha preocupação com as drogas é porque isso pode vir a ter um reflexo no nosso sistema único de saúde. E aí todo mundo paga essa conta. Né? Isso é verdade. Como é que a gente vai resolver essa equação? No libertarianismo você não tem esse problema. Você não tem o SUS. Né? Não tem o SUS, mas a verdade, esse é o ponto de vista do pessoal. Você quer se drogar? Eu sou totalmente contrário a drogas, não uso nenhuma, quer dizer, tirando o álcool, né? Que a gente também não. Mas chamar o álcool de droga é uma forçação de barra justamente daqueles que são drogados. Ele vai te chamar de drogado porque você toma uma cervejinha, toma um whisky, né? Você não é alcoólatra. Mas aí o cara, para te colocar no lugar comum, né, para trazer, nivelar por baixo, o ponto central ninguém é a favor de droga. O que a gente fala no libertarianismo é isso. Se a pessoa decidiu usar lá na casa dela, sem incomodar ninguém, sem torrar dinheiro dos outros, está torrando o dinheiro dela mesmo, estragando a vida dela mesmo, não tem nada a ver com isso. Vamos. Tá, sim, entendo o ponto de vista. Minha única preocupação, realmente, na sociedade que a gente tem hoje, como ela está, é que isso vai ter um custo, isso vai ter um preço. Lógico. E que toda a sociedade vai pagar. Né? Então, a gente teria que evoluir muito nisso aí. Né? Como você falou, não teria que ter SUS, enfim. Aí é uma outra situação que a gente teria que ter para que isso não tivesse impacto na vida de ninguém. Né? Mas vamos trazer de volta aqui para a questão do armamento. Eu queria que você dissesse o que você acha, por exemplo, então, da questão do controle do Estado sobre o armamento, então, né, as regulamentações, o acesso, a discricionariedade, né, de um delegado, por exemplo, de polícia, dizer se você pode ou não pode ter uma arma de fogo. Pois é, que história é essa da pessoa poder dizer se você tem direito a alguma coisa ou não tem, cara? Você comprou com o seu dinheiro, está usando ela para sua defesa, que eu concordo, se você for usar para agredir alguma pessoa, é outra história. Comprou alguma coisa para você. É um crime, né? Na verdade, você vai responder por isso. Perfeitamente. Então, ou seja, não tem que ter esse negócio do Estado dizer o que você pode ter, o que você não pode ter. Você tem o direito, você comprou com o seu dinheiro, sabe usar aquilo ali, pronto. Peter, você sabe que, desculpa te cortar, até para você continuar seu raciocínio, no Brasil a arma de fogo não é um direito, é uma concessão do Estado. Você não tem propriedade da arma. O que é um absurdo isso, cara. Um absurdo completo. E eu vejo a diferença que isso faz na cultura, até se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, e com a Suíça também, com vários outros países que têm essa cultura mais... Até o Paraguai. Até o Paraguai, exatamente, da população se armar e coisa e tal. E que a gente, às vezes, ironiza tanto. Eles estão, olha, alguns anos-luz na nossa frente nesse quesito. Em termos de liberdade, eles estão muito melhor lá. Até liberdade econômica também, né? Enfim, é um absurdo completo isso, né? Essa ideia do Estado ter que dizer o que você pode ter, não pode ter. Que história é essa? Poxa, não tem lógica nenhuma isso. Agora, mesmo dentro dessa... É importante também notar que tem degraus nisso daí, né? Porque você vê outros estados que têm algum controle nisso daí, mas é um controle leve. O próprio Estados Unidos agora, eles têm um monte de leis sobre armas lá. Só que são coisas muito leves, coisas muito... Né? A configuração deles também é bem diferente da nossa, né? Então, assim, eu entendo que são... eles agem mais em termos de comunidade e o que aquela comunidade entende melhor para si. Então, eles lá legislam criminalmente a nível estadual. A gente não tem isso aqui, né? Mas, então, isso faz muita diferença também. Então, a gente tem observado um fenômeno muito interessante, né? É que os estados que são mais voltados para essa questão das liberdades individuais, né, das garantias individuais, eles hoje são muito mais atrativos, inclusive economicamente, né, estão tendo um êxodo de pessoas de outros estados
É o que eu falo sempre, liberdade é uma coisa só. O pessoal fala assim, não, liberdade econômica, liberdade disso, liberdade daquilo, mas no final das contas você tem... É um conceito único a liberdade, né? E é o que acontece lá nos Estados Unidos. Você tem os estados que são mais, digamos, amantes da liberdade, do individualismo, de você ter os direitos assegurados lá na Constituição deles. Você acaba tendo não apenas mais liberdade para ter armas, mas mais liberdade também para ter empresas e coisa e tal. A ponto de você ver o Elon Musk sair da Califórnia e para o Texas com a empresa dele inteira. E vocês viram como é que foi esse caso, né? Foi um caso impressionante. Ele arrumou confusão com uma burocrata de terceiro escalão do governo da Califórnia. A burocrata de terceiro escalão não deixou ele abrir a fábrica dele na pandemia, com os empregados querendo trabalhar, o sindicato dando ok para trabalhar, o governo da Califórnia dando ok para trabalhar. Aí uma funcionária lá de engrenagem não pode, não vou permitir, não vai voltar a fábrica. E aí perdeu milhões de dólares com isso e coisa e tal. E falou, não, quer saber, eu vou para o Texas. E foi. Então, lá tem espaço, né? E o Elon Musk veio ao Brasil e foi criticado, o presidente, o Elon Musk. Esse pessoal. É impressionante como é que o Elon Musk de repente virou de direita, né? Porque ele não é de direita, ele é um cara de esquerda, ele é um californiano, é totalmente socialista, mas mesmo ele começa a ver o problema nesse... Quando o sapato começou a apertar no pé dele, aí ele viu a merda que né? ele estava, aí ele resolveu vazar e agora está dando razão aí para quem, na realidade, é lá na terra deles, republicano ao invés de democratas. Né? O próprio democrata, né? A questão do armamento lá, que é defendida, está garantida na segunda emenda, e que é uma Constituição muito bonita, que eu admiro muito pelo seguinte, ela foi feita para evitar que o Estado ou os governos, eles, né, oprimam os cidadãos. Então é um negócio fantástico, é justamente o contrário da nossa, né? Exatamente. E nós, o povo, decidimos determinadas coisas. A nossa brasileira não. O Estado define que tem o Estado. O que é bom para você. Então, assim, até o democrata lá, você vê que o Obama tentou muito mexer com isso. O Biden, a gente tinha esse temor, mas eles não conseguem, porque até o próprio democrata, ele tem receio em mexer nisso. É verdade. Não, isso é um ponto que eu falo muito, inclusive eu acho que vale aqui no Brasil também essa visão, de que importa muito mais o pensamento da sociedade, a cultura da sociedade, do que o que está na lei propriamente dita. Você quer ver o fato de ter aumentado o número de armamentos aqui no Brasil depois do Bolsonaro? Teve alguma facilitação de comprar arma? Teve alguma facilitação, mas foi muito pouca coisa. Não foi facilitação. Foi principalmente a cultura das pessoas que mudou. Foi a pessoa agora eu sei que eu posso comprar uma arma. Porque agora. Muita gente realmente nem sabia disso. Você sabe que hoje a gente está numa luta, existe um projeto até para a liberação disso. Você é proibido de fazer publicidade de arma de fogo. Não pode. Proibido de fazer publicidade de arma de fogo. A gente teve aqui no nosso último podcast, né, um atleta de alto rendimento, né, e um dirigente de uma liga desportiva. E aí eu perguntei, olha, estou vendo o teu uniforme, você tem o patrocínio do teu clube, né? E que empresa te patrocina? Ele só a de armamento, porque nenhuma outra tem coragem de colocar, até com medo de ter algum tipo de ação, né, que caia nessa questão de estar fazendo uma publicidade de alguma coisa relacionada à arma de fogo. Peter, para te esclarecer e esclarecer o seu público, né? No seu público certamente tem gente que gosta de arma de fogo e tal, que de repente não foi devidamente, não entendeu, na realidade, quais foram as mudanças significativas de 2019 para cá. O Estatuto de Desarmamento, ele preceituou, desde que ele começou e que houve o referendo, né, a exigência de laudo psicológico, um laudo técnico, né, para que a pessoa possa adquirir arma de fogo. Isso vem desde 2004, 2005. Então, você vê há quanto tempo tem isso. Quando você não pode estar respondendo nem a inquérito. Não pode estar respondendo nem a inquérito. A gente brinca que o CAC, né, quem tem um CR, é o cidadão mais ilibado. Está bem limpo, né? Então, vamos lá. Não houve, com a eleição do Bolsonaro, não houve a mudança de uma vírgula nisso, inclusive no que a gente esperava que mudasse. E o que a gente esperava que mudasse? Nessas exigências, era o critério subjetivo, que vinha desde o início do desarmamento. Qual é o critério subjetivo? O critério subjetivo é, além de você apresentar isso tudo, você fazer
uma explicação, você fazer um arrazoado dizendo por que você quer adquirir uma arma de fogo. Isso é um critério subjetivo. Em cima desse critério, o delegado da Polícia Federal pode negar ou não. Isso não mudou, isso é vigente até hoje. O que mudou com o Bolsonaro foi o acesso a determinados calibres que são mais efetivos para a defesa pessoal. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, calibre de defesa são os calibres que, na realidade, conseguem entregar mais energia. Não são os calibres anêmicos. Esses calibres menores, o 22, o 635, o 25 alto, o 765, o 32 alto, são calibres que algumas polícias secretas usam para ataque, para cometer homicídio. Por quê? Porque eles produzem pouco som, eles trabalham bem com supressor de ruído, e é assim que alguns organismos de polícia secreta usam para eliminar os seus inimigos. Agora, para o cidadão de bem se defender, a arma tem que ter efetividade. E aí nós saímos da pistola do calibre 380 e fomos para o 9mm, o 40 e o 45. No revólver, que nós éramos limitados ao 38, nós fomos para o 357 Magnum, né? Nas carabinas, que o limite era o 44-40, o 357 também pôde ser usado na carabina, além do que lançaram carabinas no calibre .40, agora tem carabina no calibre 9mm. Então, isso tudo fez com que, até mesmo, digamos, já para o tiro, você já teve acesso a fuzil, aos calibres 5,56 e o 7,62 por 51. Então, o que acontece? Essa foi a diferença. Quanto aos requisitos, quanto ao controle, não mudou absolutamente nada. Nada, não mudou uma vírgula. Mas olha só, essa questão da subjetividade, o Bolsonaro chegou a fazer uma lei sobre isso. Tentou, mas só não que aí parou no STF. Exatamente, está nos decretos. Está nos decretos, muito bem feito, por sinal. A uma outra questão de fundamental importância. Né? A gente achava, eu pelo menos achava, né? Durante muitos anos acreditei nisso, que os chefes de executivo eram os caras que realmente determinavam, né, a condução das políticas, e hoje a gente sabe que não só não é isso, a gente tem que ter realmente uma força muito mais intensa na escolha do legislativo. Sim. Né? E, mais grave ainda, uma questão de ativismo judicial que vem das altas cortes, que isso realmente tem causado em mim uma estranheza e um medo que eu nunca senti, porque a gente está tendo uma subversão do que deveria ser a nossa democracia, né? Não, eu acho que a gente já saiu da fase de ativismo judicial. A gente já está na fase do STF estar se sentindo o governador absoluto do Brasil. É uma monarquia absolutista de 11 reis que tem ali, que o pessoal vota o que quer. É uma coisa realmente absurda. 11 reis que não foram votados, eleitos, não foram escolhidos por ninguém. Exatamente. Que não se pautam por nenhum princípio jurídico de interpretação, pegam leis que não tem nada a ver. Ah, não, mas tem um princípio de não sei o que é lá e pronto. Eles criam, então, criam do nada. Eles criam do nada. Não segue a Constituição. Não é aquele negócio. Eu acho que entra ali, né, Peter? Qual é o critério? Né? É um juiz de carreira? Né? Não, acho que não tem. Não existe. Na verdade, não precisa nem ser formado em direito, né, na prática lá pelo critério constitucional. Né? É realmente. Mas olha só, a questão toda é o seguinte: se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, é basicamente a mesma coisa. Mas qual que é a diferença que você vê lá? A diferença que você vê lá é que a corte deles é extremamente limitada. Ela só pega pouquíssimos casos, ela não entra no dia a dia da nação. Não gosta de holofote. Não gosta de holofote, nada é filmado lá. Eu acho que é mais técnica possível. É muito mais técnica, exatamente. E quieta no canto dela. Como eu estava falando, já há algum tempo o STF tem tomado algumas decisões, isso já antes mesmo do Bolsonaro, tomado algumas decisões meio polêmicas, que a gente não necessariamente discorda da decisão, mas que o caminho que do STF decidir aquele tipo de coisa é algo errado, é algo que está fora do preceito constitucional. Das próprias atribuições, né? Da própria atribuição. De controle de constitucionalidade, né? A gente perdeu isso de vista, na verdade. E daí começou esse negócio, isso foi crescendo, ninguém parou os caras, ganharam, ao contrário, muita relevância, ganharam holofote. Gostaram? Câmera, gostaram da coisa, porque todo mundo gosta, o ser humano é assim mesmo. Já não são vaidosos. Já não são pouco, né? Então...
Esse protagonismo, né? E aí que eu vejo o grande problema nessa história toda. O que é a minha visão? Por que o STF desandou totalmente nesse governo Bolsonaro? Foi justamente pela questão da perda de importância da esquerda. A elite política brasileira é toda muito socialista. É todo mundo muito de esquerda, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para ver se você concorda, que é uma leitura que eu tenho. Houve sim um combate muito forte ao Bolsonaro pelas vias, vamos dizer, do legislativo. A gente tinha ali o Rodrigo Maia, né? E no Senado era o Alcolumbre. Eles tentaram. Eles tentaram a todo custo dificultar o caminho do Bolsonaro, mas não atingiram o objetivo. Então eu acho que a coisa teve que subir de nível. E aí entrou o STF. E o pessoal foi mesmo... acho que ultimamente, as últimas decisões que você vê no processo Daniel Silveira, em vários outros, são decisões políticas. É puro ativismo político, é perseguição mesmo, descarada, né? Não só isso, como você vê aquela decisão do TSE, que falou a questão das fake news lá o Alexandre de Moraes falou, não, a gente não teve prova nenhuma de fake news na eleição de 2018, mas se tiver de novo, se tiver uma reportagem indicando que teve, a gente vai caçar a chapa, vai Você viu que agora que história é essa? Já tem uns 10 dias, foi levantado, né? Tem gravação do PT contratando pessoas para disparos na internet. Da CUT, né? A CUT, para fazer informações falsas, declaradamente falsas, inclusive gravação de conversa de dirigentes planejando passo a passo disso. Isso é um flagrante crime eleitoral. Inclusive estavam entrando na justiça com relação a isso. Como será que o STF vai encarar essas acusações com esse tipo de prova que é inegável? O Alexandre de Moraes acabou de falar que não estava procurando provas. Nesse caso... Se tem a prova, está dada, tem o vídeo. Detalhadamente. Tá? Não tem o vídeo, tem os vídeos. Além de ter os vídeos, tem os resultados daquilo que eles planejaram fazer nos vídeos. Então, isso aí é incontestável. Como é que você acha que vai haver aí a receptividade de uma ação que na realidade está pondo isso tudo à mostra? Pois é. Peraí, você está se referindo a qual ação especificamente? A ação que foi feita. Então, está sendo entrada no Supremo pela Carla Zambelli. Sim. Que, na realidade, está apresentando isso tudo como prova para tentar inviabilizar a chapa do PT. Porque isso é crime eleitoral. Eu acho que não vai prosperar isso daí. Não vai. O STF vai dizer que não... E se fosse o contrário? Exatamente, essa é a questão. Esse é o grande problema que a gente está tendo aqui, né? Exato. Chegou num ponto que você não consegue mais distinguir o fato de que eles estão tomando uma posição, estão tomando um lado, né? Você vê notícias no jornal o Globo, por exemplo, que frente de ministro do STF vai conter Bolsonaro. Peraí, que negócio é esse? Ministro ir para fora do país, falar que... Chamar embaixador, chamar os embaixadores e não sei o que lá para falar. Ou seja, é uma situação realmente complicada. O pessoal está totalmente já fora do papel dele. Mas é importante a gente lembrar por que eles estão dessa forma. Que é justamente porque Bolsonaro está incomodando muito esse pessoal. Veja, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eles não esperavam, eles achavam que ele não ia ganhar. Eu costumo dizer que foi uma aberração da natureza que eles não estavam prevendo. Eles não estavam prevendo. Só que eles ficaram tranquilos, por quê? Porque eles achavam que Bolsonaro iria naufragar, que o governo Bolsonaro ia dar errado, que ninguém ia enfiar apoiar, os pés pelas mãos, ia enfiar os pés pelas mãos, a coisa ia desandar toda. E aí já estava o PSDB prontinho para entrar lá e assumir o governo e dar um jeito e seguir com a coisa. Você lembra que o PSDB era amicíssimo do Bolsonaro logo no início, lá queria, né, não sei o que lá, lógico, com esse interesse, achava que o Bolsonaro ia naufragar. Quando o governo Bolsonaro não naufragou, mesmo com a pandemia, o Bolsonaro continuou com uma boa aceitação do povo, uma boa taxa positiva, né, de aceitação. Aí bateu o desespero no pessoal. Foi neste momento que o STF resolveu soltar o Lula. Parece que foi claro isso. O STF não gosta do Lula, mas ele não quer o Bolsonaro de jeito nenhum, porque o Bolsonaro é a pedra no sapato deles. Foi a resposta deles ao Bolsonaro soltar o Lula. Porque eles viram que era a única pessoa que conseguiria em tese, né? bater Bolsonaro em tese, teria alguma chance contra Bolsonaro. E se você pegar o resto do pessoal aí, vamos combinar, não tem ninguém que
dê nem gás, né? Concordo. E foi o que eles viram. E foi por isso que chegou em 2020, 2021, o pessoal do STF falou, quer saber, vamos ter que soltar o Lula. E não é só soltar, tem que soltar e tem que tornar anular todo o processo para tornar ele elegível. E fizeram isso. Já que está fazendo, faz bem feito, né? Pronto, fizeram essa coisa toda, que foi um absurdo completo. Sim. Não tem nenhuma chance de ter direito bom nisso daí, porque eles já tinham feito julgamentos acerca da suspeição do Sérgio Moro antes e tinham descartado. Já tinham feito julgamentos... E mais de um. Sobre a questão do foro da 13ª Vara de Curitiba e tinham decidido que era aquilo ali mesmo. Exatamente. E aí do nada mudaram. Mudaram de opinião. Né? A Carmen Lúcia mudou o voto dela, que assim, ela tem esse direito. O voto só se cristaliza no final da sentença, mas ainda assim é extremamente raro você ver isso acontecer no STF, né? Ela mudou o entendimento dela para dar a suspeição para o Sérgio Moro, então realmente é uma coisa que... Não, e eles estão realmente sem nenhum tipo de controle, e o que me preocupa é porque, na verdade, existe um sistema que a gente fala muito, né? Do equilíbrio dos poderes, e aí entraria, na verdade, o nosso Senado, né? E, exatamente, o Senado não faz nada. Mas por quê? Não, pois é, em parte é porque ele está no esquema também, em parte é porque ele também é da equipe socialista e coisa e tal. O Senado, vocês sabem, o mandato do senador é de 8 anos, então ele demora mais tempo a sofrer essa mudança, ou pelo menos é assim que eu imagino, né? Essa é a questão. Ele demora mais tempo a sofrer essa influência do eleitorado. Vamos ver se com essa eleição agora as coisas chegam mais num ponto mais uma renovação melhor. Isso eu acho que Senado. É muito importante, porque era isso que a gente estava tratando no início, né? Quando eu falei que a gente votava sempre no chefe do executivo achando que ali a gente teria a solução de todos os problemas. Na verdade, a gente hoje tem a total ciência de que não é só isso. Né? Voto em deputado e senador é fundamental, é determinante, na verdade. Se não for melhor. Melhor. Hoje eu tenho esse convencimento. Pois é. Então, esse é um ponto central, certamente. Aqui no Rio a gente tem bons... A gente não pode falar de candidatura, né? Porque não. Melhor não falar de candidatura. Mas beleza, né? Tem boas escolhas. Boas escolhas, eu acho que é por aí, né? A gente tem que pensar bem. Agora, vou trazer aqui a nossa discussão de novo aqui para o tema de arma. Eu não sei se você sabe, mas hoje você que é um cidadão que quer comprar uma arma de fogo, você paga a segunda arma mais cara do Brasil, é no Rio de Janeiro, por conta de ICMS. Nós estamos em se eu não estou enganado, 37% de ICMS e mais 1% para o fundo de pobreza. A gente só perde para a Bahia, que não é um bom exemplo. Então, o que você pensa sobre essa questão também desse tipo de tributação, desse tipo de imposto? Olha só, imposto é roubo, né? Imposto é roubo, isso é o básico do básico. Não, é só você olhar. Qual que é a definição de roubo lá no Código Penal? Lá, né? Subtrair ou mediante ameaça ou grave ou violência, subtrair coisa alheia móvel, né? Então pronto, dinheiro está lá, o governo tira o seu dinheiro. Mas não volta pra gente? Esse é um podcast de piada? Volta pra Porque gente. Eles são especialidade técnica. Olha o fundão eles vão saber usar o nosso dinheiro melhor do que a gente, não é isso? Cara, é uma brincadeira isso. Não, boa. É uma piada mesmo. Isso. Pronta, né? É isso. Uma piada pronta. Mas essa é uma realidade do Rio de Janeiro. É a segunda... Não, eu sinceramente, mesmo... Vamos tirar a parte libertária, porque se falar de libertarianismo, porra, né? Zero só de imposto que é válido. Mas mesmo você considerando, o ICMS é um imposto absurdo de caro. Os estados brasileiros, eles ganham dinheiro enorme em cima dessas coisas e é o pior tipo de imposto que tem. Porque é um imposto que o pobre paga tanto quanto o rico. Consumir, todo mundo consome. Então, o imposto sobre circulação de mercadoria acaba sendo um imposto terrível no final das contas. Covarde. É um imposto covarde, é um imposto caro. E os estados brasileiros ficam nessa de só aumenta. E você vê, esse é o custo da nossa máquina administrativa. Né? Pois é. Tem que tudo virar óleo para pôr na máquina do Estado. Não tinha uma letra assim? A questão é que você vê que a nossa máquina administrativa, e olha que o Estado acabou de aderir agora há pouco tempo as novas regras para você fazer aí
o acordo com o governo federal com relação ao fisco, né? Ela está fazendo aí, perdi agora a palavra, a recuperação fiscal. Sim, do Rio. Então, você vê, mesmo com um imposto desse tão alto, você vê que o Estado está sempre ali com um pé na lama e o outro pé no A gente só firme. tem que partir da seguinte premissa, que seria admissível um Estado como o Rio de Janeiro estar em regime de recuperação fiscal? Isso é a total declaração de incompetência. Exatamente. Eu, como funcionário do Estado, né? A gente aqui eu tenho um amigo meu hoje que cursou Direito comigo e hoje mora na República Tcheca. Né? Então eu eventualmente estou conversando com ele, né? E ele fala, cara, aqui o funcionário público, ele é um cara, assim, quem procura o serviço público, ele é um cara muito mediano, remediado, sem pretensões financeiras. Porque o Estado ele não paga bem. Quem paga e quem movimenta a economia é a iniciativa privada. E aqui a gente tem essa cultura de que a gente tem que se salvar através do concurso público. Mas presta atenção, que o peso do Estado não é na classe de servidores que produzem. Não está ali na segurança pública, não está na mas isso saúde, não é garantia. não está na educação. Não, eu sei Existe uma casta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o foco nessas sociedades o serviço público, não é o principal objetivo. Sim. E a gente, quando entrou, e eu posso ser muito sincero, eu nunca imaginei que eu ficaria sem receber salário do Estado, pô. Ou seja, o Estado faliu. Né? Isso é, para mim, a maior declaração de incompetência de gestão. O Estado do Rio de Janeiro, com reservas de petróleo, ganhando royalty, ganhando um monte de coisa e falido. Como é que pode isso, né? Não, no resto do mundo você tem muito isso, essa visão de que a pessoa entra para trabalhar no Estado, é tipo assim, uma alternativa até ela conseguir um emprego bom, conseguir uma colocação melhor, então ela quebra o galho ali no Estado. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil isso é um problema, porque realmente é aquilo que você falou, né? Nas carreiras que produzem alguma coisa, como segurança pública, educação, saúde, coisa e tal, ótimo. Mas você entra na carreira puramente burocrática, de fiscal, de pessoa interna do Estado, esse pessoal não produz nada, na verdade. Ele não gera riqueza nenhuma. É o Estado pelo Estado. E você acaba atraindo para essa posição pessoas que são inteligentes, porque para você passar num concurso desse, você tem que ter uma boa capacidade, e está tirando essa pessoa da parte produtiva da sociedade, né? Então, realmente, esse é um erro brasileiro enorme. Eu tenho visto isso mudar, principalmente em algumas áreas. Na área que eu trabalho, que eu trabalhei durante muito tempo, que é de desenvolvimento de sistemas, você vê justamente uma visão mais parecida com o exterior. O pessoal não fica no serviço público, porque paga muito pouco. A iniciativa privada no Brasil para desenvolvedor de sistemas, o pessoal de teste, coisa e tal, paga melhor do que o serviço público. Então, assim, a gente tem visto isso mudar aqui, mas ainda é a exceção da exceção, não é certamente a regra. Peter, vamos lá. A gente hoje aqui, como ProArmas, né, o nosso trabalho é esse, é levar a informação, é esclarecer o público, né? E ainda há uma bolha nesse sentido, né? A gente acaba falando para um público muito específico. Até pelaquela questão que eu te falei. Você, por exemplo, não tem como fazer uma publicidade de arma de fogo, por exemplo. Até para a questão desportiva, né, e cultural, você tem muita dificuldade. Né? Nós tivemos, semana passada, na Alerj, brigando por um projeto de lei que, na verdade, visa resgatar a história do esporte, né? Que são as primeiras medalhas olímpicas do país. Né? Prata, ouro e bronze, todas no tiro. Uma história maravilhosa que em qualquer país seria motivo de orgulho, enredo de filme. Tem só 102 anos. E que aqui as pessoas não conhecem isso, porque isso está sendo enterrado e varrido para debaixo do tapete, né? Então, assim, o que você acha que a gente poderia fazer, né? Não só, eu estou aqui falando da minha praia, né? Para levar esses temas, né, essa guerra cultural, como é que você enxerga isso? Né? Porque a gente fica sempre ali muito dentro do que o establishment determina para a gente, né? Uma imprensa que tem um viés político. Né? Como é que você acha que a gente vai conseguir quebrar isso? Né? A questão também das mídias sociais, você acha que é um caminho? Como é que você enxerga tudo isso?
Pois é, olha só, isso não é uma coisa fácil, tá? Para início de conversa, isso realmente acontece nas mídias sociais, você tem essas bolhas que acabam se fechando e o pessoal acaba falando entre si mesmo. Eu acho, primeiro, essa iniciativa de vocês aqui é excelente, de trazer convidados. Tem que trazer gente de fora da bolha. Se vocês quiserem, precisarem de contato de gente que eu tiver aí, que eu puder passar para vocês, eu passo, né, para entrevistar, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma iniciativa legal. A manifestação lá do dia 9 de julho, eu acho que é excelente. Que é fundamental. Porque dá visibilidade, não tem como a imprensa não falar de uma manifestação desse tamanho. Não, e nós temos que dar esse recado. Eu acho que é uma obrigação. Exatamente. Até voltando a essa questão da semana passada, o CAC, né, é um termo assim, mas eu vou usar, o CAC, ele gosta muito de reclamar. Mas na hora que ele tem que ser pontual e cirúrgico, ele se mostra muitas das vezes um bravateiro de internet. Na hora de tirar o bumbum da cadeira, ele não vai lá mostrar a sua cara, né? E como a gente está conversando aqui, esse é um ano de decisão. A gente vai definir o futuro. Talvez seja o ano mais importante da nossa história, né? Eu costumo brincar que as datas mais importantes serão o 9/7 e o 7/9. A gente tem que botar o nosso povo na rua. Dar um recado claro, objetivo, do que nós queremos para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que é fundamental esse tipo de participação. Desculpa, até me exaltei aqui um pouco, mas é porque é isso. Olha, eu morei na Venezuela em 1994, cara. Então, assim, o que me trouxe para o ProArmas foi essa questão da liberdade, da gente defender as nossas liberdades individuais, cara, porque acabam e em pouco tempo. A Venezuela é um caso triste desse. Tiraram as armas das pessoas em pouquíssimo tempo. Olha como é que está o país lá. Estamos vendo agora a Colômbia, vai mostrar como é que vai ser, né? Vai ser de novo. A primeira coisa já começou o negócio de desarmamento. Não, liberar os presos, soltar os presos. Quer dizer, e outra coisa também que é muito estranha é você ter esse altíssimo índice de abstenção, né? Já estão levantando. Você acha que isso tem algum trabalho que é feito nesse sentido? Olha, para ver esse tipo de coisa, tem dois fatores aí, né? Primeiro tem que ver historicamente como é que é, porque assim, toda eleição tem muita abstenção. Né? Sim. Então eu não sei, 40% é um número grande? Mas aqui no Brasil tem um monte de eleição com 40% que na Colômbia, como não é obrigatório, normalmente há um alto índice de abstenção. Pois é. Né? Mas a esquerda, eu acho que o recado importante é o seguinte, agora, a esquerda não deixa de votar. Isso é um ponto que eu acho que é muito importante lembrar, porque tem muita gente aqui no Brasil que está com aquela visão, não sei que lá, estou meio chateado com o Bolsonaro, então não vou querer votar. O pessoal tem que perceber que, caramba, tem uma maturidade, alternativa, né? Não tem. Qual é a alternativa? Não tem alternativa. Vai chegar e vai voltar esse pessoal, cara, o Lula não vai voltar Lulinha, paz e amor. Não, isso esquece. Até porque eles não vão permitir um erro do sistema como foi o Bolsonaro. Eles, em pouco tempo, eles vão se ele voltar, concretizar ele o plano. Vai voltar para enfiar o pé na lama ali, para mudar trazer a coisa o Partido toda, Comunista a coisa toda, chinês para cá. Liberar os traficantes todos para ter o apoio total aqui, pronto. Fazer acordo com a Rússia, fazer acordo com a China e fechar a coisa toda. E aí, meu amigo, nunca mais. E perseguir quem não é comunista. Você pode ter certeza. Perseguir quem não é comunista. Peter, a gente tá chegando no fim do programa e eu quero terminar no alto astral. Sim. Então, contando que nós vamos fazer as opções corretas, né? E que a gente vai seguir num caminho realmente de melhoria das coisas. Como é que você enxerga, né, nesse futuro, né, otimista, a evolução das pautas libertárias? Não, eu acho que elas têm crescido muito. É impressionante o quanto a liberdade tem ganhado força na política brasileira. Para pensar, há 10 anos, quem que você via o pessoal lutando por liberdade no Brasil? Até pela pauta de armas. Você não via gente, candidato mostrando, falando sobre isso, né? A gente está avançando nas pautas da liberdade. Isso é importante. É o mais importante de tudo. É por isso que a esquerda está tão preocupada, é por isso que o STF briga tanto, é por isso que você tem tanto retorno negativo de lá. Por quê? Porque a gente está incomodando, porque a coisa está crescendo e eu tenho fé que isso é um movimento que veio para ficar. Os países da América Latina que tropeçaram na esquerda, a Argentina tropeçou, voltou para a esquerda lá, já está voltando para a direita de novo. Ninguém mais quer votar em esquerda na Argentina na eleição de 2023. Pode ser até que o Milei
ganha a eleição de lá, um libertário anarcocapitalista ganha a eleição da Argentina, vai ser um experimento interessantíssimo, no mínimo, né? Então, eu tenho fé que aqui no Brasil a gente não vai precisar nem do tropeço que o resto da América Latina está precisando passar para ver o lado correto. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Não vai ser fácil, tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Eu acho até que a gente tem que... nós temos que alertar que não tem nada garantido. Não tem nada Essa garantido. Questão da abstenção me preocupa nesse sentido. As pessoas já estão muito tranquilas. Não, tá tudo certo. Não está não. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então, por isso que o 9/7 é tão importante. O 7/9 também fundamental, é importante. Os dois. E a gente está começando a sentir o gosto dessa liberdade, que nós nunca tivemos. Né? E eu tenho orgulho de dizer que a minha geração, que era tão criticada, a gente está botando a mão na massa para fazer essa mudança. Né? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Né? Talvez a gente não colha esses frutos, mas eles, com certeza, eles vão colher isso aí. Então, é com muita alegria que eu me encaminho para encerrar o programa de hoje, com esse sentimento de dever cumprido e de esperança num futuro muito melhor para todos nós. Isso é fundamental. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os nossos seguidores. Eu peço que vocês sigam o canal, compartilhem o canal, ativem as notificações. O canal está crescendo e a gente precisa sempre do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos. Peter, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter trazido junto com você todo o seu público. A gente espera que tenha esclarecido na parte de arma de fogo. Aqui você aproveitou para poder passar um pouco da sua visão e a visão do grupo que você defende, das ideias que você defende. Aí muito essas ideias, elas vão de encontro, convergem com aquilo que a gente quer. Você também é um libertário, assim como nós. A gente preza a liberdade, a gente preza que o governo seja mínimo, né? No nosso caso, no teu caso, que seja nenhum. Mas, de qualquer forma, a gente está cada vez mais afastado daquele governo forte, daquele governo que quer nos impor. Então, nesse ponto, a gente agradece muito todos os esclarecimentos que você trouxe para o pessoal que acompanha o ProArmas, para o pessoal que é da pauta armamentista. É muito interessante trocar ideia com convidados que têm pensamentos que correm paralelos ao nosso e que não são frontalmente contrários ao nosso. A gente pode até conversar com pessoas com pensamento contrário. Eu só acho que ninguém vai aceitar o convite, porque realmente a pessoa vai ficar 2 minutos aqui e não vai ter mais o que falar. Parabéns para você, que você teve muita coisa para esclarecer. Gostaria também de me dirigir a você que está acompanhando o nosso canal e que com certeza vai acompanhar os canais do Peter, que são 2. E eu espero que vocês continuem com a gente. Nós vamos sempre estar buscando convidados desse naipe para que a gente possa sempre estar levando a melhor informação possível para você. Muito obrigado, até a próxima e não se esqueça, curta e compartilhe esse podcast de hoje. Um forte abraço a todos. Pessoal, uma boa noite. Uma boa noite a todos. E continue nos acompanhando. Muito obrigado. Fique com Deus.